A paz do Senhor, meus irmãos e amigos. Aqui quem está falando é o William Souza. Seja aí muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje eu queria trazer aí uma palavra ao seu coração sobre desânimo. Por que as pessoas têm andado aí tão desanimadas? O que tem causado tanto desânimo nas pessoas? E eu queria começar contando uma historinha para vocês de uma grande floresta que estava pegando fogo. Aí de repente ali os animais daquela floresta, né, os leões, os elefantes, as girafas, todos aqueles animais grandes começaram a correr, sair da floresta porque estava pegando fogo. Aí de repente ali um beija-flor começou então a pegar água no seu bico ali no rio que tinha e jogar aquelas gotinhas em cima da floresta. E de repente todos aqueles animais pararam e começaram a olhar para aquele beija-flor e falaram para ele: mas o que você está fazendo? Não vai fazer diferença alguma você está jogando um pinguinho de água aí do seu bico nessa floresta pegando fogo. E ele falou: olha, eu sei que eu não vou conseguir mudar toda a situação, mas eu estou fazendo a minha parte. Então quero dizer para você: faça a sua parte para que o desânimo não chegue até o teu coração. Não desanime com as situações que têm acontecido ao seu lado. Não desanime com aqueles que têm corrido dos problemas, das dificuldades. Então eu quero trazer aí uma palavra para o seu coração de ânimo e trazer alguns conselhos para você vencer o desânimo. E eu espero que possa te ajudar, eu espero que possa alcançar o seu coração. E o nosso versículo-chave está lá em 2 Coríntios 4, 8 e 9, que nos diz assim: nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados, nós ficamos perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, Deus aqui está falando que às vezes nós podemos estar cansados, nós podemos estar abatidos, mas nós nunca podemos estar o que? Desanimado. Porque o que acontece? O desânimo, ele vem porque em momentos de crise e momentos adversos, né, a resposta que nós damos é a seguinte: desânimo. Então nós sentimos desânimo porque os nossos planos, as nossas vontades, o nosso querer são frustrados. Às vezes os nossos planos, o nosso querer, o nosso desejo não são os planos de Deus para as nossas vidas. E às vezes isso nos frustra porque não acontece do jeito que nós planejamos. A nossa agenda não funciona do jeito que nós colocamos para funcionar, porque a agenda de Deus não é a mesma agenda nossa. Isso que nós temos que entender. Então por isso nós desanimamos. Então, quando o desânimo vem, ele leva a nossa vontade, às vezes, de viver, leva a nossa vontade de fazer as coisas, né? Junto à motivação, ele leva também o desejo, ele leva a vontade de vencer. E às vezes nós desistimos, então o desânimo nos faz desistir por causa das dificuldades e porque nós não alcançamos aquilo que nós queríamos ter alcançado segundo a nossa agenda, segundo a nossa vontade, segundo os nossos planos. E às vezes Deus nos frustra, né? Porque os nossos desejos e as nossas vontades, a nossa agenda não são os desejos de Deus, não é a vontade de Deus. Então como que nós podemos fazer para vencer esse desânimo? Como que nós podemos fazer para entender a vontade e os planos de Deus? Então o primeiro conselho aqui para você, ó, nem tudo que planejamos acontece, porque às vezes não são os planos de Deus. Em Jeremias 29, 11 a 13, ele diz assim, ó: porque eu sei, né, os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos, estão acima dos nossos. Então nós temos que entender esse desejo de Deus. Então às vezes tem coisas que não acontecem, não anda do jeito que nós planejamos, porque
aquilo não era o plano de Deus, não era o desejo de Deus. E na maioria das vezes Deus está nos dando livramento de muitas coisas que às vezes acontecem para nos mostrar que não era a vontade dele. E lá na frente então nós vamos perceber, nós vamos ver que aquilo realmente não era o desejo de Deus para as nossas vidas. Então não desanime quando alguma coisa não der certo, quando o plano não andar do jeito que você planejou. Simplesmente entenda que os planos de Deus, os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Amém? Isaías 55, 8 e 9, ele diz assim: os planos de Deus são maiores que os meus. Meus irmãos, o plano que Deus tem para a sua vida é muito maior do que aquilo que você tem imaginado, pensado. Entenda isso. Então, como entender esse plano de Deus? Lendo a palavra de Deus, orando, buscando a Deus. Então você vai entender os planos de Deus para a sua vida. E às vezes nós desanimamos porque nós não entendemos os planos de Deus e nós achamos que aqueles planos que nós fizemos eram os planos de Deus para nós, mas não. Então entenda isso, meu irmão. Isaías 55, do 8 ao 9, leia lá. Que os planos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os meus. Segundo conselho, nós temos que administrar bem a crise, porque a crise ela nos faz desanimar, a crise ela nos suga a nossa energia, ela nos deixa tenso, nos deixa nervoso, nos deixa preocupado, tira nossa noite de sono. Então nós temos que saber administrar bem as crises. Por quê? Porque crises acontecem na vida de todas as pessoas, todos nós passaremos por crises. Isso faz parte da vida, então nós temos que saber administrar bem as crises. É muito comum desanimar em momentos difíceis, né? Quando o momento está muito difícil, é onde mais nós desanimamos, é onde que às vezes nós não encontramos força, às vezes não aparecem pessoas para nos ajudar, para nos aconselhar. Então lá em Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 a 26, diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então entenda isso, que as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias, e essas são as causas de nós não sermos consumidos, e as misericórdias do Senhor que nos ajuda diante das crises, das dificuldades. Então leia Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 26, para entender sobre as misericórdias do Senhor que se renova todos os dias, né? O ar que nós respiramos faz parte da misericórdia de Deus, as forças que nós temos para trabalhar faz parte das misericórdias de Deus, o pão que nós comemos todos os dias faz parte das misericórdias de Deus, a chuva que cai faz parte da misericórdia de Deus. Então entenda, meu irmão, que tudo isso faz parte das misericórdias de Deus e por isso nós não somos consumidos. Terceiro conselho, entender que tudo tem o seu tempo determinado. Lá em Eclesiastes 3, de 1 a 8, esse eu quero ler para você poder entender exatamente aqui o que diz em Eclesiastes capítulo 3. Olha só: para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar e um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para prantear e um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras e um tempo para juntar pedras, um tempo para abraçar e um tempo de parar e evitar de abraçar. Olha só, um tempo para adquirir e um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio e um tempo para falar, um tempo para amar e um tempo para odiar, um tempo para guerrear e um tempo para a paz. Então a Bíblia está nos dizendo que existe um tempo, um propósito para todas as coisas. Tudo que acontece é propósito de Deus, é um tempo de Deus. Então a guerra, às vezes que acontece, isso é propósito. A fome é propósito, o livramento é propósito, a morte também faz parte do propósito, a vida faz parte do propósito. Então entenda, meu irmão, em Eclesiastes 3 ele nos dá um conselho de 1 a 8, que existe um propósito para todas as coisas. Então não fique triste diante das situações, só entenda o propósito e o momento
por que aquilo está acontecendo. Então nós temos a tendência de desanimar nesses momentos de dificuldades, nesses tempos que acontecem as coisas, porque nós não entendemos o propósito de Deus. O quarto conselho aqui, ó, não cause desânimo. Às vezes o desânimo são causados por nós mesmos, os desânimos na vida de outras pessoas são causados por nós. Às vezes o desânimo na nossa vida são causados por outras pessoas, então não foque em pessoas, foque em Deus, porque somente Ele tem a solução, somente Ele pode nos livrar das situações, somente Ele pode nos renovar, somente Ele pode nos quebrantar, e nós temos que ter muito cuidado em não ser um causador de desânimo na vida das pessoas, porque nós frustramos as pessoas e as pessoas nos frustram. Então quando nós colocamos o nosso desejo, o nosso empenho, ou seja, quando nós esperamos coisa das pessoas e aquilo não acontece do jeito que nós esperávamos, quando nós somos o que? Frustrados, vem o desânimo. Então não desanime com as pessoas e não se deixe ser desanimado também, porque isso faz parte, as pessoas vão nos frustrar e nós vamos frustrar as pessoas também. Então entenda que o seu foco tem que ser Deus, sempre Jesus, sempre o Espírito Santo, porque só eles têm o poder, só eles têm a cura para nossa alma, só eles podem saciar os nossos desejos, as nossas vontades, amém? O quinto conselho aqui, ó, rejeite o desejo de morte. Então quando o desânimo vem, a tendência de muitas pessoas é desejar a morte. E lá em Salmos 116, do 1 ao 5, diz assim, vou até ler aqui Salmos 116, ó. Eu amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque Ele inclinou o seu ouvido a mim, portanto eu clamarei enquanto eu viver. As tristezas da morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim. E eu encontrei tribulação e tristeza. Então clamei o nome do Senhor, ó Senhor. E eu te suplico, livra minha alma. Gracioso é o Senhor e justo. Sim, o nosso Deus é misericordioso. Então, quando você estiver desanimado, meu irmão, não deseje a morte, mas deseje estar na presença de Deus. Deseje buscar a Deus e diga, Senhor, eu te amo, mesmo diante das dificuldades, das necessidades, porque Ele vai se inclinar para você, Ele vai abrir os ouvidos dEle para você, porque Ele ama aqueles que se inclinam a Ele, aqueles que buscam a face dEle. Então entenda, meu irmão, que Deus está ao seu lado, mesmo diante das dificuldades, dos problemas, Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar, pronto para estender as suas mãos. Então as tristezas de morte me cercaram e as dores do inferno se apoderaram de mim, e eu encontrei tribulação e tristeza. Então eu clamei o nome do Senhor, ó Senhor, eu te suplico, livra minha alma. Faça essa declaração, olha só, versículo 5, gracioso é o Senhor e justo, sim, o nosso Deus, Ele é misericordioso. Então entenda, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não desanime, porque Ele sempre tem uma misericórdia nova para você todos os dias. Ele está pronto para te renovar todos os dias, e Ele está pronto a te ajudar diante das dificuldades e dos problemas que nós encaramos todos os dias. Então não desanime. O sexto e o último conselho aqui é: não desista, nunca não desista. Olha só, eu sou um corredor, eu sou um maratonista, eu faço esporte, amo fazer esporte, amo correr, amo andar de bicicleta. Então eu sempre faço maratonas, e a maratona ela é muito longa, né? No começo da maratona ali, quando você inicia, você tá cheio de energia, cheio de ânimo, mas quando vai passando o tempo, quando vai passando a quilometragem que você já correu, chega na metade da maratona, né? Dependendo do calor, você vai perdendo as suas energias, você vai perdendo as suas forças, e ali vai chegando um desânimo. Mas quando você vê ali a linha de chegada, quando você está perto de ultrapassar, mesmo ali diante das dificuldades, às vezes com cãibra, cansado, esgotado, né? Nós perdemos assim muita energia por causa da corrida que é longa, mas quando você atravessa aquela linha de chegada,
é a melhor coisa que tem, quando você recebe aquela medalha porque atravessou a linha de chegada. Então, como um maratonista, eu dou esse conselho: não desista no meio do caminho, porque a linha de chegada é melhor quando você ultrapassa. E vai ser assim com Deus: quando nós passarmos a linha de chegada, Ele vai nos dar uma coroa de vitória. Amém? Em Apocalipse 3:21, para nós encerrarmos aqui, Apocalipse 3:21 diz assim, preste atenção nesse versículo: ao que vencer, permitirei que se assente comigo em meu trono, assim como eu também venci, estou assentado com meu Pai em seu trono. Ou seja, é possível sim vencermos, porque Jesus também passou por muitas dificuldades e ele foi levado ali na cruz do Calvário para vencer todos esses problemas, todas essas dificuldades por mim e por você. E ele fez uma promessa: ao que vencer, ou seja, nós temos condições de vencer com Ele. Então Ele vai permitir que se assente com Ele no trono, assim como Ele está sentado ao lado do Pai. Então não desista nunca. Tire essa palavra do seu vocabulário: desistir. Tire essa palavra do seu vocabulário, nunca desista, mas tenha ânimo e entenda que Jesus venceu e nós também venceremos, amém? Porque o Espírito do Senhor ainda continua aqui na terra, nos protegendo, nos ajudando e nos dando força, meu irmão. Então medite na palavra do Senhor, porque a nossa energia e o nosso ânimo vem através da palavra do Senhor, amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado o seu coração, eu espero que ela tenha alcançado o seu coração, amém? Que ela possa te transformar e que Deus cuide de você, que Deus te aplique uma injeção de ânimo se você está desanimado, que Deus possa ser com você, que Ele possa abrir as portas, seja qual for, se for do trabalho, que Ele abra as portas do trabalho. Se o problema seu é uma doença, que Ele possa te curar, porque Ele pode fazer isso, amém? Mas nunca desista, esteja sempre clamando e buscando ao Senhor, porque Ele tem uma coroa para aqueles que vencerem, amém? E se você que está aí nos assistindo ainda não é inscrito no canal, faça aí a sua inscrição, né? Toca aí o sininho para receber as mensagens novas, deixe o seu like, o seu comentário, o seu pedido de oração e esteja aí também compartilhando essa mensagem para que nós possamos alcançar outras pessoas através da palavra do Senhor, amém? Porque eu sei que tem muita gente desanimada agora nesse momento, que precisa de uma palavra de ânimo, que precisa ser renovado e restaurado, e o Senhor Jesus, Ele pode fazer isso agora. Talvez seja você, Ele pode fazer isso na sua vida, amém? E não se esqueça que você foi criado com um propósito, meu irmão, de ser a luz desse mundo e o sal dessa terra. Que o Senhor te proteja e te abençoe e te guarde em nome de Jesus.